Olá, boa noite. São 8 horas. Vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Boa noite, boa noite. Tem 33 pessoas aqui, muito bom. Olha, hoje teve muita gente inscrita para o curso, para a aula, né? E daqui a pouco chega mais gente. Deixa eu tomar uma aguinha. Boa noite, Fernando. A Sônia, a Vera, a Alzira, o Osmar, a Lu, Mari. Tudo bom? Tudo bem com vocês? A Maura, Elisa. Pessoal, vamos digitar número 1 só para a gente testar a nossa transmissão, para quem estiver recebendo bem a imagem e o som. Digita número 1 aqui para confirmar, tá bom? Eliette, Ivana, Célio, Sidney, Sônia. Muito bom. Tá tudo bem, então, a imagem, tá ouvindo bem? Digita número 2, quem está aqui a primeira vez. Se tem gente nova na sala aqui, deixa eu ver quem está aqui. O Célio, tem mais alguém novo, primeira vez? Como é que você ficou conhecendo aí, Célio? Só o Célio que é novo? Aqui, Eliette, ouvindo pela rádio, como que você chegou aqui? Outra coisa, então, vamos compartilhar, aqui em cima tem o botão para compartilhar o link da aula no seu Facebook, para mais gente chegar aqui, né? Ok, obrigado, Alzira, obrigado pelo compartilhamento. Eliette, indicação de uma amiga que já está aqui participando, Eliette. Muito bom. Deixa eu perguntar, vocês que são novos aqui na sala, já baixaram o e-book da Yoga da Mente? Já fizeram algum exercício? Já deram uma lida no material? Né? A Yara também é nova aqui na sala? O Dário também é novo aqui. O Célio já baixou e leu. Muito bom. Porque, lembrando aqui, que a Yoga da Mente, lá na página tem o livrinho para você baixar, né? Para você baixar e ler. Deixa um segundinho só, deixa eu ver aqui. Enquanto vocês estão aqui chegando, já tem 40 pessoas aqui, tem um inseto que entrou aqui na sala. Deixa eu ver se eu espanto ele aqui pela janela para ele não incomodar aqui. Um segundinho só, peraí. Pronto, já soltei ele na janela aqui. Senão ele vai voar aqui, incomodar aqui. Gente, então tá bom. Tá o Agenor que chegou, quem mais? Muito bom. Deixa eu ver como é que tá a nossa sala aqui. Já tem 44 pessoas. Muito bom hoje. Então hoje é feriado, tá todo mundo tranquilo em casa, né? Então tem bastante coisa para a gente falar hoje aqui. Bom, quem vai aproveitar melhor a aula, quem realmente baixou o e-book e deu uma lida, e já começou alguma prática, tá? Eu vou fazer uma revisão aqui da Yoga da Mente, mas o interessante é depois você ler com mais calma e você aprender mais através do material que você tem à disposição gratuitamente. Deixa eu ver aqui meu mouse aqui está ok. Esse mouse não está funcionando muito bem, não. Tudo bem, então vamos começar. Pessoal, olha, a Luzia, ela compartilhou no Face, obrigado. Quem mais que pode compartilhar aí, só para a gente
ter mais gente chegando aqui na sala. Tem 180 pessoas cadastradas, quase 190. Então, vai chegar mais gente já já. Deixa eu ver esse mouse aqui. Maravilha. Deixa eu dar um sim para o mouse para ver se ele funciona. Lembra do jogo do sim? A gente vai falar um pouco hoje. Não adianta falar não, porque senão ele piora. Ah, enroscou esse mouse. Pronto. Deixa. Então tá bom. Vamos aqui no mouse do próprio computador. Então, a importância dos sentimentos, tá? É o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Deixa eu me apresentar rapidamente. Ok, compartilhando a tela. O Dário falou que não está me vendo. Então, tem um botão para você reconectar aí embaixo, viu, Dário? Deve ser alguma coisa aí na sua câmera, alguma coisa. Então, reconecta para ver se você consegue pegar a imagem, tá? Ok, então, a importância dos sentimentos. Então, deixa eu me apresentar rapidinho aqui. Eu sou Estélio Sol, sou engenheiro de formação, sou empresário, comunicador de rádio, coach e palestrante. Minha missão é ajudar você a despertar para a sua grandeza. Porque se você desperta para a sua grandeza, nada mais... você não tem que fazer mais nada, né? Você já conseguiu o que você precisava. Porque se você se torna maior do que os seus problemas, tudo daqui para frente fica mais fácil. Então, esse é o nosso projeto aqui da Yoga da Mente. Programa na Rádio Mundial, programa Reinventando-se. Já são aí 14 anos de rádio. Com muitas entrevistas esses anos todos aí. São 5 programas durante a semana. E cada dia tem um tema diferente que eu abordo lá. Quem quiser mais informação e me seguir nas redes sociais, está aí. Tem o site esteliosol.com.br, tem o facebook.com.br esteliosol, para você curtir e seguir. Instagram, Esteliosol, o YouTube, que é o Esteliosol Oficial. YouTube tem muito vídeo para você acompanhar. Tem em torno de 900 vídeos de treinamentos, de aulas, ok? Então, vamos lá. Então, para baixar o e-book da Yoga da Mente e o áudio, é só você voltar naquela página que você fez a inscrição para a aula, fazer o download, de preferência imprime o manual, para você estudar, yogadamente.com.br. E o áudio para você escutar e deixar essa mensagem bem fixada na mente. Bom, essa frase aqui é uma frase que a gente sempre usa na Yoga da Mente, é importante, porque tem gente nova aqui que precisa pegar os básicos. Estamos vivendo o sentimento dos nossos pensamentos no agora. Às vezes você pode pensar, como a maioria pensa, que os nossos sentimentos são provocados pelo mundo físico que você observa, pelas pessoas, pelas circunstâncias. Mas os nossos sentimentos, eles vêm dos nossos pensamentos. Os pensamentos sobre aquilo que a gente observa. Ou o
sentimento vem do pensamento, que é aquilo que você pensou. Você não precisa observar fisicamente para você pensar, correto? Você pode simplesmente pensar, puxar uma memória agora aí, traz esse pensamento, dessa memória, uma imagem, uma situação aí passada, ou você pode criar um pensamento novo também. E o pensamento é que vai trazer o sentimento. Não é assim? Então, se você começar a olhar essa fórmula aqui, ó, pensamento, tracinho, sentimento, você vai ver que é assim a realidade. E essa é a primeira ilusão que a gente começa a desmistificar. A primeira ilusão que a gente começa a apagar a partir da yoga da mente. Então, tá aqui. Hoje a gente vai falar sobre o sentimento, né? Então, o sentimento vem do pensamento. Então, a gente vai analisar hoje qual que é a importância dos sentimentos. Correto? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Que eu fiz na rádio esses dias aí. O que é mais importante? É o pensamento ou é o sentimento? Quem já sabe a resposta, porque acompanhou os programas de rádio, deixa o colega responder. Não responde não, tá bom? Quem já sabe a resposta, porque acompanhou o programa, ou acompanhou comentários lá no grupo do Facebook, dos alunos, os praticantes da Yoga da Mente, que fazem parte do grupo. Então, responde aí para mim. Na opinião de vocês, o que é mais importante, o pensamento ou o sentimento? O pessoal está me acompanhando aí ou não? Está chegando a imagem, o som aí, está tudo ok? Ivonete escreveu sentimento, Fernando escreveu pensamento. O que mais? A Yara está falando que não houve nada, né? Aí já fica difícil, porque a gente não pode nem dar orientação para ela aqui. Alguém pode escrever aí no chat para a Yara se reconectar? O Dário respondeu os dois, o Odemir respondeu pensamento, o Sidney escreveu sentimento. Ok? Pouca gente, o pessoal tá quieto hoje, porque é feriado, não está devagar aí. Está todo mundo devagar aí, tem 50, quase 60 pessoas na sala, é só 3 ou 4 que respondeu. O Onofre, o sentimento. Vamos lá, gente. Dá sua opinião. Nem que não esteja correta, não tem problema. A pergunta é, qual que é mais importante dessa dupla, o pensamento ou o sentimento? O que é mais importante? O sentimento? O sentimento, sentimento. Vamos lá, está chegando mais opinião aqui. O pessoal não está muito participativo hoje não, hein? Ah, tá, é porque deve ter gente que já sabe a resposta, então não está respondendo para deixar para os colegas que não sabem a resposta, tá certo? Eu já vi que não chegou a resposta aqui da Alzira, ela está quietinha, porque ela sabe, né? E tem mais gente que sabe também. Maravilha. Bom, entre o pensamento e o sentimento, em termos de importância, por exemplo, vou perguntar para você aqui uma coisa agora. Né? O Agenor falou os dois, mas é muito importante sempre cuidar do pensamento. Vocês preferem pensamentos, sentimentos, positivos ou negativos? Você prefere o sentimento de alegria ou o sentimento de tristeza, por exemplo? O que você prefere? O que você acha melhor? Você prefere o sentimento de felicidade ou o sentimento de frustração? Positivo ou negativo? E essa resposta aqui ela é importante para o que eu vou ensinar. Portanto, dê a sua opinião. O Agenor escreveu felicidade, alegria, positivo. O Célio, felicidade sempre. A Patrícia, positivo. A Lúcia,
Luzia, positivo. Anuncie, com certeza positivos. Os sentimentos tristes têm o seu motivo e devemos prestar atenção ao que eles nos dizem. Então, na verdade, olha só. O que vocês estão dizendo aqui? Positivo, positivo. A Vera falou alegria, mas a tristeza tem sua importância. Então, entre grau de importância, os dois aqui são importantes. É a mesma coisa, na verdade, tá? Essa pergunta é assim, imagina uma moeda tem cara e coroa. Cara e coroa. Mas é uma moeda, ela não pode ter só cara ou coroa, concorda? Tem dois lados. Então, pensamento e sentimento são os dois lados da mesma moeda. Então, em termos de importância, eles são iguais. Até porque um não existe sem o outro. Eu não consigo ter um pensamento sem um sentimento. Ok? E eu não consigo sentir sem pensar. Vamos explorar essa questão. Parece bem simples, mas é importante. Para quem já pratica yoga da mente, a gente está entrando nos detalhes. Para quem não pratica, vai começar a raciocinar da forma correta de hoje para frente. Então, agora deixa eu fazer outra pergunta para complementar a pergunta que eu fiz agora, de pensamento, de sentimento positivo ou negativo. A maioria, todo mundo falou sentimento positivo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você prefere dor ou prazer? Agora vamos para o lado do corpo, físico. Dor ou prazer? No lado dos sentimentos, então a gente tem, né? Alegria, tristeza, felicidade ou frustração. Todo mundo escreveu prazer. Legal, quer dizer que se o seu corpo tiver uma situação, um órgão que começa a se deteriorar, que começa, sei lá, o seu rim, o seu fígado, se você começa a ter uma dificuldade em algum órgão do seu corpo, e ele não apresenta, você não quer a dor, certo? Então ele não vai apresentar sinal nenhum, você só vai sentir prazer. Quer dizer que o dia que você perceber, você já perdeu aquela parte do corpo. E é isso que você quer? É isso que você quer? Só perceber a doença, ou o defeito, ou algo que precisa ser corrigido no seu corpo, só quando não tiver mais cura? Se você só quer o prazer, como é que você vai fazer então, hein? Como é que você vai saber que tem uma parte do seu corpo que precisa de correção e rápida? Entendeu aqui a ideia? Então, existe um mal-entendido. Mal-entendido. Toda vez que você procura o prazer e você foge da dor, na verdade, é um medo da dor, que lá no fundo é uma falta de compreensão do que é a dor, o papel da dor. E é a mesma coisa que acontece com os sentimentos. Você quer a alegria. Então, entender o que a dor tem um papel fundamental como um aviso, um sinal para apontar partes do seu corpo que precisa de correção? Sim ou não? Responde aqui, se isso está entendido agora. Ok? Está entendido? Tá. Com essa compreensão, você precisa tirar o medo da dor. A dor, ela não tem um significado específico. Quem está dando significado é você. Quando você tem medo da dor, é porque você não está entendendo nada do papel da dor. A dor tem a sua importância. Assim como a moeda tem sentimento e pensamento, tem cara e coroa, o prazer e a dor faz parte da mesma moeda. Uma outra moeda que se chama prazer e dor. Ok? Uma outra moeda que se chama prazer e dor. E é uma moeda só. Então, as duas coisas funcionam, porque tudo existe por um motivo. Só que se você não tem a compreensão do porquê isso existe, então você vai fugir da dor. O que acontece com alguém que foge de uma dor? Ela nega a dor. Eu não quero a dor. Eu não aceito a dor.
E a gente vai entrar já já no jogo do sim, para vocês entenderem a energia do sim e a energia do não. Olha só que interessante. Quando você nega alguma coisa, quando você não aceita alguma coisa, quando você procura se livrar de alguma coisa, quando você não quer mais aquilo na sua vida, o que é que está o tempo todo no campo da sua consciência? Quando a única coisa que você quer é se livrar, por exemplo, de uma dor, o que é que está no campo da sua consciência? É a dor ou é o prazer? Responde aqui. Dor. Como diz o ditado popular, aquilo que a gente resiste, persiste. Então, olha só. Todo mundo entendendo aqui. Então, na verdade, sempre é o tal do Yin e Yang, né? É o caminho do Tao, é o budismo que diz o caminho do meio. Não é nem lá e nem cá, nem a dor e nem o prazer. É a minha compreensão exata do significado desses dois elementos opostos. Correto? Então, agora vamos entender o significado do sentimento. Vamos entender o sentimento. Olha, tem intruso entrando aqui na sala. Ai, precisava da minha bolsa. Tem invasor aqui, agora saiu, pronto. Minha esposa veio pegar a bolsa. Então, vamos entender aqui. Vamos entender agora a mesma coisa com o sentimento. Então, a dor avisa se eu preciso corrigir o corpo. E o sentimento negativo? O sentimento negativo, quando eu percebo o sentimento negativo, tristeza, ansiedade, qualquer coisa, também é um aviso, é um sinal que acende e que aponta para mim que tipo de pensamentos que a minha máquina, a minha mente, está ativando. Porque você não fica consciente de todos os seus pensamentos que estão ativos no momento. 5 a 10%, segundo dizem os neurocientistas. Mas o seu sentimento não falha. Porque você tem uma máquina cerebral que processa 100 milhões de instruções por segundo. A capacidade de processamento cerebral, de 100 a 200 milhões de instruções por segundo. A quantidade de pensamento é muito grande. Então, a maioria dos pensamentos você não tem consciência deles. Eles estão acontecendo abaixo do seu nível de consciência. Só que o teu corpo não falha. O sentimento sempre vai ser exato. Se é um sentimento de tristeza, um sentimento negativo, e esses labels, essas etiquetas, se é alegria, tristeza, raiva, isso são etiquetas que a gente dá para esse tipo de vibração no corpo, uma vibração desagradável, é uma vibração incoerente ou desarmônica, tá? Quem fez comigo as aulas da inteligência do coração sabe como é que funciona essa mecânica. Então, o sentimento é um indicador, assim como a dor indica uma correção no corpo, o sentimento negativo indica que eu preciso mudar o foco da minha atenção, porque os pensamentos que eu estou mantendo no momento de forma inconsciente, mecânica, atividade cerebral que está acontecendo abaixo do seu nível de consciência, ativando pensamentos inadequados e criando uma realidade equivalente. Então, entenderam aqui a importância do sentimento? Porque eu não consigo estar consciente de todos os pensamentos, mas o resultante de todo esse processamento cerebral me dá um sentimento. E se o sentimento é ruim, é porque eu tenho que criar novos pensamentos, eu preciso desfocar daquilo que eu estou criando no momento. E você,
quando entende e se torna consciente do sentimento negativo ou qualquer sentimento desagradável, você já vai ser lembrado do que tipo de pensamento eu estou mantendo, onde é que está meu foco de atenção. Pronto. Então, esse, na verdade, é o primeiro passo da yoga da mente. Lembra disso? O primeiro passo, perceba o estresse. Perceber o estresse é perceber que tipo de sentimento, que na verdade você saiu da sua paz, saiu da alegria, da felicidade, né? Do sentimento positivo e entrou num sentimento negativo. Então, é um sinal de estresse. Então, é um sinal que o seu cérebro agora está focado em imagens ou pensamentos que estão criando uma realidade inadequada. Que a realidade sempre é projetada a partir do pensamento. O pensamento é o princípio da realidade. A gente vai ver daqui a pouco os 3 princípios. Então, o sentimento negativo tem uma função equivalente ao sentimento, à dor física. Então, o sentimento negativo tem o mesmo papel da dor física. A dor física aponta que eu preciso corrigir o corpo, tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, partir para, na verdade, o praticante da yoga da mente avançado, claro que não pode, às vezes você não vai deixar de ter o cuidado médico, né? Mas o cuidado médico, a partir do entendimento profundo da yoga da mente, vai te trazer muito mais resultado. Bom, e o sentimento negativo, ele aponta que tipo de criação que você está fazendo no momento, a partir dos pensamentos que você mantém. Então, sentimento negativo, pensamentos negativos. Sentimento positivo, pensamentos positivos. Então, eles são os indicadores, né? Uma luz que acende e fala assim, olha, você precisa mudar os seus pensamentos, você precisa criar pensamentos novos, você precisa tirar o foco da sua consciência desse pensamento, desses pensamentos, ou dessa realidade, ou dessa experiência que você está criando, e dar um passo para trás e entrar na conexão da mente divina, no pensamento divino, da consciência divina, para você obter uma perspectiva com mais ampla, para a partir daí você criar novos pensamentos. Então, isso aqui são os 3 princípios, os fundamentos dos 3 princípios que eu vou explicar aqui na sequência. Ficou claro para vocês agora, aqui, a importância dos sentimentos e que também não existe essa coisa do eu não posso só querer a alegria, eu não posso só querer a felicidade. Eu preciso desse alerta do sentimento negativo. E aí ele deixa de ter uma conotação prejudicial. Tecnicamente, a gente deveria chamar assim, né? Tecnicamente seria o sentimento incoerente, que é uma onda de emoção, né? Uma onda desarmônica. Quem quiser saber mais, vai no canal do YouTube e procura as aulas da inteligência do coração. Lá explica direitinho isso. E um sentimento positivo é uma onda harmônica. Então, é uma energia coerente. Coerente e incoerente. Harmônica e desarmônica. Esse seria o termo correto. Porque quando a gente fala positivo e negativo, a gente tem a ideia de achar que o sentimento negativo, ele é negativo no sentido de ser prejudicial, mas ele não é prejudicial. Ele é prejudicial se você não tomar providência. Do mesmo jeito que a dor, ela é prejudicial se você não tomar as precauções e não tomar as providências necessárias para corrigir a parte do corpo que está defeituosa, que, na verdade, começou num erro do pensamento, tá? Então, a dor física começou sempre, toda a criação acontece primeiro a partir do pensamento. Uma distorção do pensamento, um erro no pensamento, e gera sentimento negativo e gera problema físico, dor física e doença e etc. Né? E sofrimento não só emocional, mas sofrimento físico também.
Tudo bem? Podemos pular para a próxima parte? Ficou claro esse conceito? Vamos agora pensar, agora vamos explorar um pouquinho mais essa questão de pensamento e sentimento, tá? É uma aula bem sutil hoje, que eu quero que vocês entrem comigo na essência do que eu estou falando aqui. A Yoga da Mente é uma ferramenta muito profunda, apesar de parecer muito simples, quando a gente pensa só nos 4 passos. Para quem está iniciando, esse é o caminho de praticar os 4 passos, né? Aprender a posição do observador e aprender a desfocar do pensamento estressante, porque o que as pessoas querem, num primeiro momento, se livrar do estresse físico, do estresse emocional, da confusão mental. Mas a Yoga da Mente, ela vai muito longe, porque aqui nós estamos trabalhando com uma linha de conhecimento que vem das escrituras sagradas dos hindus, que são os Vedas, e vem de uma linhagem de sábios indianos aqui, que é de onde originou muito do conhecimento mais profundo que hoje existe na humanidade, em termos de espiritualidade, em termos de conhecimento do que é a vida e como funciona tudo, tá? Então, não é um conhecimento fácil da gente mastigar quando a gente busca isso na origem. Então, todo o meu trabalho tem sido no sentido de criar toda uma didática para que você compreenda todos os detalhes, todos os meandros de como funciona cada parte da vida, né? Então, seja o pensamento, o sentimento, a mente, o cérebro, o corpo, a experiência, as percepções, as sensações no corpo, as imagens, tudo, como funciona tudo isso, como está tudo interligado, como que a realidade é criada, como é que eu posso interferir na realidade, qual o papel, o meu papel, quem sou eu, quer dizer, todas essas questões que a gente vai abordando em cada aula aqui da Yoga da Mente. A Érica perguntou aqui, e a dor física em crianças? É a mesma coisa, tudo é o mesmo mecanismo, não tem diferença, tá? Porque existem uma série de pensamentos que a criança nem sabe que ela está tendo, que são gravações que vêm, por exemplo, desde a fase do útero. Se a mãe e o pai, a mãe passou questões, por exemplo, traumáticas durante a gravidez, tudo que é falado, tudo que é percebido pela mãe é gravado engramicamente no nível celular, no feto. Então, ele já nasce. Então, vamos supor que a mãe e o pai tiveram uma discussão muito grande e gerou uma carga emocional muito negativa para a mãe. Todo esse sofrimento da mãe é gravado nas células da criança, tá? Então, por isso que a mulher grávida deveria ser totalmente diferente o tratamento dela na sociedade. E isso não acontece. Infelizmente, as pessoas não têm essa noção de que, a partir do primeiro momento da concepção do ser, ele está consciente e gravando. Quer dizer, ele não está consciente com essa mente consciente agora que a gente tem, mas a consciência já faz parte dele. Que a consciência é muito maior do que essa consciência que você está usando agora, focada na aula. Nossa consciência, ela é infinita, na verdade. Agora você está usando a capacidade de focalizar a sua atenção nesta realidade para você. Na verdade, quando você faz vamos explicar um pouquinho mais sobre a consciência. Vamos entender um pouquinho. Eu ia entrar nisso um pouquinho mais para frente, mas vamos explorar um pouco isso daqui. Se não me engano, acho que a Érica é médica pediatra, não é? É isso, Érica? Acho que é por isso que ela fez essa pergunta aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou tentar esclarecer aqui. Então, imagina a consciência universal. Vamos falar um pouco mais dos 3 princípios. Daqui a pouco eu entro nos 3 princípios, para os colegas novos aqui entenderem a base do trabalho da Yoga da Mente. Mas deixa eu pegar uma folha aqui para esclarecer isso. Espera aí, vou pegar um papel aqui.
falando em médica, peguei um papel que é uma receita médica aqui para minha filha, da doutora Priscila, receitando um raio-x da mão esquerda da minha filha, está aqui. Então, está tudo certo. Então, estou respondendo a pergunta de uma médica e peguei uma receita aqui médica. Então, vou imaginar o seguinte, ó. Aqui está a consciência infinita. Vamos imaginar que é essa folha aqui, tá certo? Infinita é infinita, ok? Seria a consciência divina, certo? A nossa consciência, nós, na verdade, a nossa mente infinita, é uma modulação desta consciência infinita. A única coisa que existe, na verdade, existe, vamos lá, vamos pegar os 3 princípios explicando aqui verbalmente, sem os slides. Vamos fazer esse ensaio aqui, vamos ver se eu consigo me desenvolver bem aqui com vocês, tá? Então, a mente universal, os 3 princípios, a mente universal, a mente divina ou a mente infinita, correto? Você já aprendeu isso, Érica, porque você está aqui com a gente desde o começo do grupo. Os colegas novos vão fazendo um exercício aí. Então, vamos lá. Primeiro princípio, que é o começo de tudo, a mente universal, ou a mente divina. Essa mente, se a gente pegar, por exemplo, qualquer matéria, vamos pegar esse pedacinho de metal aqui, ou meu corpo, ou a parede aqui, qualquer coisa que existem átomos lá dentro. Se eu pegar esses átomos e destrinchar o átomo, pegar o núcleo do átomo, tirar o próton, o nêutron, e começar ainda a tirar os quarks, as partículas subatômicas, ou eu pegar um fóton de luz e examinar dentro dele, o que eu vou encontrar dentro da matéria? Pura energia, correto? Já dizia Einstein, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Toda matéria é composta de energia. Essa energia primária sem forma, é um mundo sem forma, ok? Essa é a energia divina. Essa energia é mind, mente universal. Essa é a energia que permeia todo o universo, que dá forma a todos os objetos, os planetas, a própria vida, aos átomos, correto? Então, existe uma energia infinita por aí. Compreenderam isso? Então, a mente universal, vamos chamar de Deus, ou a fonte primária de tudo, é a própria vida, é a própria existência, né? É onipotente, onisciente e onipresente, ok? É como se todos nós estivéssemos dentro da mente de Deus. Tudo está dentro da mente divina. Mind, essa grande mente, a mente divina, a mente universal. Não vamos nos preocupar, só vamos entender que é assim. Essa conscientização que todos nós estamos dentro da mente universal é super importante. Para os praticantes da yoga da mente é super importante. Todos nós somos uma modulação, como se fosse uma frequência modulada, FM. Quando vocês me acompanham na rádio, vocês estão escutando, captando, o seu receptor de rádio capta uma frequência modulada, né? O que é uma frequência modulada? É uma onda que vem codificada. Quem entende um pouquinho de eletrônica, né? Então ela vem com um sinal que é decodificado pelo meu decodificador de rádio, meu aparelho receptor de rádio. Então, frequência modulada, vem uma onda modulada, ou seja, ela vem com um código que o meu receptor decodifica. Então, quando eu falo que nós, toda a manifestação física, o universo, a parede, a árvore, os animais, o meu corpo, tudo é uma modulação dessa energia infinita, que é a mente universal, é porque nós somos uma vibração, então essa energia sem forma, antes de existir o mundo físico, existe o mundo sem forma, o mundo espiritual. Quando manifesta o universo físico, essa modulação, quer dizer, as ondas, essa energia começa a vibrar em si mesma. Então, quem gosta de física quântica,
pode procurar a teoria das supercordas, né? Que dentro de um átomo, existem as cordas ainda, né? Dentro de uma partícula subatômica existem as cordas. São pequenas, como se fosse uma cordinha de violão, muito minúscula. E elas vibram. Quando ela vibra, dependendo da modulação dela, a informação que ela carrega, ela cria, então, as partículas. Essas partículas se juntam, criam os átomos, que se juntam, criam as moléculas, criam as células, vão criando todo o universo físico. Então, quando eu falo assim, nós somos o universo físico e nós somos uma modulação da mente universal. É porque a gente é feito, nossa aparência física é feita de ondas codificadas. Então, essas ondas vêm com um código. E esse código diz que tipo de forma que essa onda vai ter, que é o meu corpo, a minha célula, o átomo, que tipo de átomo. Então, para vocês terem uma ideia do nível de sofisticação que é a criação desse universo, tá? Então, e isso é super importante. Quando a gente fala de desfocar da mente finita, que eu já vou chegar nisso, a mente finita, que é a nossa mente aqui, local, o nosso pensamento, a nossa consciência finita, e dar um zoom ao contrário, né? Ganhar distância, elevar a sua perspectiva para um nível mais elevado, para você entender, desfocar daquela sua criação limitada, finita, que então você vai ter que aprender o quê? Elevar a sua consciência para o maior nível de proximidade com a mente infinita. Quanto mais você entender, se conscientizar, contemplar a inteligência, que a gente não consegue entender e captar a inteligência e essa capacidade infinita de processamento, ou seja, a gente nunca, na verdade, a partir do nosso ponto de vista aqui, físico, material, a gente não consegue entender quem é Deus. Você nunca vai entender quem é Deus. Sempre vai existir esse mistério. Nas religiões dizem assim, eis o mistério da fé. Como é que a mente finita vai entender a mente infinita? Mas conforme a gente vai entendendo a grandiosidade e a capacidade infinita de criação, pensa em todo o universo que foi criado pela mente infinita. Imagina a capacidade, de repente você tem um probleminha desse tamanho assim. Ou pode ser um problema, por exemplo, como a aluna que eu atendi hoje, de manhã e de tarde. Ela viajou de outra cidade, ela tem um câncer, ela tem um linfoma, e já há 3 anos agora começou um trabalho comigo. Claro que não tirando nenhum tratamento médico que ela vem fazendo, mas agora para ela está aprendendo comigo a tirar o foco, a consciência dos pensamentos, olha só, dos pensamentos que estão criando a realidade do linfoma no corpo dela. Então, no momento que ela começa a desfocar e elevar a consciência dela mais próximo da consciência universal, da mente universal, aqui ela vai ter a cura. Ela vai... Por quê? Porque aqui nessa fonte infinita de sabedoria, de possibilidades, gigantesca, quando você começa a contemplar a mente divina, você não vai entender, mas você vai chegar naquele estado de admiração, de gratidão, de amor, né? E união. Então, uma experiência, não é um entendimento intelectual. Mas à medida que você chega, contempla e consegue observar, né? Desviar sua atenção mais e mais para o divino, quanto mais você vai para o lado divino, mais você consegue, que é uma coisa importante. Por exemplo, uma pessoa que está com uma doença, você que é médica, por que é difícil encontrar a cura? Porque ela está procurando a cura. Ela quer a cura. Então, vamos lá, porque esse papo é bem legal para a gente falar, por exemplo, para alguém da área de saúde, no caso da Érica. Porque quando eu abordo uma pessoa e eu já enxergo essa pessoa como doente ou como portadora de alguma deficiência ou de uma imperfeição, tudo que eu for fazer é no sentido da crença primária que eu iniciei esse processo, que é a crença de que existe um defeito aqui, existe uma imperfeição aqui.
Porque eu estou olhando tudo do ponto de vista finito e limitado. Então, quando a gente desfoca para o infinito, o que a gente encontra no infinito, que a gente já falou várias vezes no nosso grupo do WhatsApp, e isso foi no comecinho, eu não sei se isso está claro para vocês ainda hoje. Aqui, no finito, a gente fala assim, errar é humano, eu sou humano, por isso que eu erro, por isso que eu posso me perdoar, etc. Porque a gente já considera o humano como defeituoso. Quando eu vou para o lado do divino, eu encontro o quê? Escreve aqui para mim que vocês sabem disso. O que eu encontro lá no divino? Defeito? Imperfeição? Eu encontro a perfeição. Ok, então, perfeição. Aqui, no infinito, na mente infinita, na consciência infinita e no pensamento infinito, eu só encontro perfeição. Então, aquela cura que a pessoa está procurando, ela já existe. Ela não precisa procurar, ela não precisa querer a cura. Quando você quer a cura, é como se você estivesse ainda buscando a cura, a solução para um problema. E o que você precisa aprender é desfocar a consciência para o divino, onde a cura já existe. E eu vou dar um exemplo aqui de um exercício para vocês entenderem isso. Muito simples, um exercício muito simples, para vocês todos nessa aula hoje entender que tudo aquilo que você busca, em você ou no outro, já existe. Você não está consciente. Por isso que a yoga da mente é o jogo da consciência. Lembra disso? Tudo que você está buscando é dinheiro, prosperidade financeira, cura de uma doença, felicidade no casamento, harmonia com uma determinada pessoa. Tudo que você está procurando já existe, porque a única coisa que existe é a mente infinita, é Deus. Tudo está dentro da mente de Deus. Olha que interessante isso. E isso vai fazer esse entendimento profundo, que você vai poder evoluir cada vez mais aqui nas aulas, esse entendimento profundo vai fazer com que você mude completamente o seu olhar com relação a tudo que você está buscando a vida inteira e não está encontrando. Porque um dos princípios da yoga da mente é, você já é tudo aquilo que você busca. A Érica escreveu aqui, você é o que você quer ser. Na verdade, você é tudo aquilo que você está buscando. Tudo aquilo que você está querendo, você já é. E é por isso que você não está encontrando. E na yoga da mente, o terceiro passo, lembra lá, que é o passo mais mal entendido de todos, que se chama não faça nada. O não faça nada é um entendimento profundo de que eu só estou desfocado em termos de consciência. Minha consciência está no finito e devia estar aqui no infinito. Então é prática. Quanto mais eu praticar estar no lado divino, mais estar contemplando a grandiosidade da mente divina, do Criador. Quanto mais a minha consciência deslocar para cá, mais eu percebo aquilo que já existe pronto para mim. E aí eu não preciso fazer força para ter as coisas. Aí é apenas uma questão de receber. Receber significa me tornar consciente de uma outra realidade, ou seja, de outros pensamentos que já existem também. Então, vamos tentar agora voltar para a pergunta da Érica, que originou todo esse debate aqui, que é com relação à criança, né? Então, a criança, quando ela nasce ou tem algum problema físico, ou já nasceu, ou ela... aí tem várias questões, tá? Que não está no escopo da nossa aula hoje, mas eu só vou falar por alto para você não ficar sem nenhuma resposta. Pode ter gerado essas memórias na fase de gestação, tudo aquilo que passa a mãe, grava nas memórias no nível celular, e no DNA, quer dizer, nível celular, DNA está na célula, quer dizer, no nível celular na criança. E ela manifesta algum tipo de pensamento, comportamento, que vem da fase de gestação. Pode vir também de herança genética. Então, ela herda
comportamento, a informação que vem dos seus ancestrais. Existe uma outra linha também no DNA que vem informação de vidas passadas dessa própria pessoa. Ok? Então, é mais complexo do que a resposta é mais complexa do que a gente teria tempo para desenvolver nessa aula aqui. Tudo bem? Está respondido para você, Érica? Está respondido aí a pergunta. E quanto mais a nossa sociedade aprender a trabalhar, então já existe toda uma linha de trabalho, o pessoal que fala sobre inteligência emocional, tudo isso já é um começo de trabalho das pessoas começarem a ter consciência dos seus estados emocionais, isso é muito importante, tá? Então, o sentimento é importante porque ele indica que tipo de pensamento que está sendo mantido naquele momento por aquela pessoa. A maioria dos pensamentos vem do nível inconsciente, do subconsciente. Vamos seguir, então, os nossos slides, porque hoje é uma aula mais, assim, conceitual. Eu só queria, só para não ficar... Daqui a pouco a gente pode esquecer do que eu falei agora há pouco. Por enquanto, está indo bem aqui, gente? Está ok? Entramos por uma linha mais filosófica, porém importante e profunda. Não é para todo mundo essa aula, né? É uma aula para quem realmente está buscando resposta num nível bem profundo de espiritualidade, de conhecimento. Acredito que a maioria da sala de aula está buscando isso, né? Mas não são conhecimentos complicados. A única coisa que é complicada são as nossas crenças, que a gente já traz, aquilo que a gente acha que sabe, né? A maior inteligência que existe é não saber nada. Quando a gente se coloca num ponto de não saber, a gente está pronto para saber. Então, quando você está numa aula dessa, é importante você estar isento das suas opiniões e das suas ideias preconcebidas, para que esse conhecimento assente, né, bem no fundo da sua mente, da sua consciência. Porque se você fica aí com a mente local, discutindo se é, se não é, aí você está misturando com conceitos que você já traz. Então, só para não ficar, por exemplo, eu falei assim, ó, tudo que você quer já existe, tá? Como é que a gente tem certeza disso? Vamos fazer um exercício aqui simples para você entender bem isso. Tudo que você quer já existe. Tudo que você busca, você já tem. É só uma questão de você perceber isso. Quero que você perceba. Vamos fazer um exercício, então. No momento, você está com a sua consciência. Vamos lá, os 3 princípios. A gente falou bem do primeiro princípio, que é a mente universal. Agora nós vamos para o segundo princípio, a consciência. O terceiro princípio é o pensamento, correto? Então, vamos lá. Então, tudo é criado com esses 3 elementos trabalhando juntos, como uma engrenagem. Todo o seu mundo psicológico, toda a realidade que você vive, é a combinação da mente, da consciência e do pensamento. Tudo existem princípios. Vamos continuar falando, já volto para o nosso experimento, mas para eu fazer o experimento, é importante a gente destrinchar bem com relação à consciência. Porque nós não precisamos nos preocupar muito com a mente universal, correto? Olha só, a mente universal está entendida, todo mundo sabe que existe uma força superior, uma inteligência por trás de toda essa criação, ok? Ponto final. É um mistério, está lá. Não vamos nos preocupar com a mente universal. Vamos trabalhar com a consciência e o pensamento, vai ficar mais fácil assim agora, tá? Só tem 2 elementos para a gente trabalhar, a consciência e o pensamento. Então, eu quero que vocês entendam bem esses 2 elementos funcionando juntos. Esses 2 elementos funcionando juntos é como se fosse o seu laboratório de efeitos especiais funcionando o tempo todo na sua cabeça. O tempo todo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, a lei da gravidade não funciona. Para mim, eu não sei, eu não entendo da lei da gravidade. Eu não sei se funciona ou se não funciona. Pronto, não sei. Eu não sei como é que ela funciona. O fato de eu não saber como ela funciona impede
de eu soltar essa caneta e ela cair? Não, não é? Então, a lei da gravidade vai funcionar sempre. Mesmo se eu não entendo direito como é que funciona isso. Mesmo se eu não estudei. Os três princípios funcionam juntos e sempre funcionam. Se você sabe deles ou não, não quer dizer que eles não estão funcionando para você. Só que eles estão funcionando sem o seu conhecimento, estão funcionando aleatoriamente. Por isso que a sua vida fica sem controle. É por isso que o programa de rádio hoje eu coloquei, né? Assuma o comando da sua vida, e a gente discutiu o tema controle. Quem ouviu o programa de meio-dia hoje, aprendeu um pouquinho. Então, vamos voltar, vamos entender bem, né? A gente já falou da mente, agora vamos falar da consciência e falar do pensamento. Para que nós tenhamos, a partir do entendimento desse sistema, que sempre funciona dentro de você, sempre funciona. Eu entendendo isso, eu retomo o controle da minha vida. Quanto mais eu entendo isso aqui, mais eu controlo. Mais eu tenho segurança. Mais eu sei por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. E como eu tenho que fazer para mudar. Então é importante isso, correto? Então é importante a gente agora entrar bem forte na questão da consciência. A mente universal é uma mente consciente, mas vamos agora destacar a qualidade da consciência e entender essa folha como um grande campo de consciência, como se fosse uma tela de uma TV aqui, uma TV inteligente, uma tela inteligente, que pode projetar filme aqui. Eu já dei esse exemplo em várias aulas aqui, mas é bom a gente repetir. Essa tela aqui, uma tela de cinema, uma tela de TV, um home theater, por exemplo, ela modula imagens. Ok? Então, personagens aqui, ó. E cria em um filme aqui, Esse filme é esse universo, por exemplo. Vamos dizer que esse universo é um filme que está rodando com a energia da mente universal, mas sendo modulado a partir da consciência universal, que é a tela. É uma tela que tem uma energia por trás, que é a energia que eu tenho que ligar lá na tomada. Essa força que dá ânimo aqui, vida a essa tela, é a mente divina. Então, é a energia que está permeando tudo e todos, correto? Então, a qualidade da consciência, eu estou destacando e dizendo que é a tela da TV, né? A TV, que estou representando aqui todo Deus, o Criador, a tela, e agora vamos rodar um filme aqui. Então, essa tela, com a energia que ela tem, a inteligência que ela tem, ela vai modular um filme. Aí esse filme tem personagens. Então, comparando essa metáfora com o nosso mundo real aqui. Então, esse universo físico é o filme que roda na tela da consciência universal. Quando ela modula e dá vida aos personagens, e esse personagem que está aqui, por exemplo, você é um personagem, eu sou um personagem. Responde para mim, você está consciente, sim ou não? Responde aqui para mim. Sim? Fernando respondeu sim. Roberto falou sim. Responde para mim, você está consciente? Sim? Só 3, 4 pessoas estão conscientes? Ô, Érica, enquanto personagem não, como é que você está percebendo o que eu estou falando agora, se você não está consciente? Deixa eu perguntar de novo. Você está consciente desse copo, Érica? Sim ou não? Você está consciente da minha voz? Ok, então você está consciente. Não tem como não estar consciente, correto? Você está consciente. E essa consciência, claro, você está consciente da aula, você está consciente do seu corpo, você está consciente da sua casa, do computador, da minha voz, da imagem na tela do seu computador, dos outros colegas escrevendo aqui. Todo mundo está consciente aqui. Porque todo mundo está vivo, todo mundo está consciente. Sim? Maravilha. Agora, quando essa tela, ela modula e cria o filme, todo o filme aqui, e criou o personagem,
E esse personagem, que é eu, que é você, que são vocês, ele está consciente, é a mesma consciência, é a mesma tela. Olha só, que como se ela tivesse entrado neste personagem. Agora vocês vão entender um princípio muito avançado aqui, olha só. Vocês vão entender dois princípios aqui. O que é a criação divina e o que é o amor divino, tá? Querem aprender isso? Muito profundo isso. O que é o amor divino? O que é o amor divino? O que é o amor universal? Por isso que a gente fala que isso daqui é puro amor, né? Que Deus é amor, a base de tudo é o amor. O que é o amor incondicional? Tanto se fala, mas ninguém explica. Então vamos lá. Quando esta consciência infinita criou um mundo finito, que é o filme que está rodando aqui, que é esse universo que você está observando aqui, tá certo? Onde você é o papel do sujeito que está observando os objetos, todos criados. Então, esse criador infinito precisou criar um observador finito, que sou eu, um sujeito, dotado de consciência, para observar sua própria criação. Olha que interessante. Porque o infinito só conhece infinito. Para poder experimentar o finito, criou o sujeito, eu, meu corpo, que é dotado de consciência. Só que quando, olha que interessante, o infinito criou esse personagem finito e a consciência deu essa consciência para ele, esse personagem, esta parte dessa consciência morreu. Deixou este personagem de estar consciente da tela e só tem consciência desse filme, que ele se tornou um boneco, um personagem. Então, quando deu a criação, você foi criado, cada pessoa, cada personagem desse filme recebeu esse fluxo de consciência, teve que esquecer esse ser que te criou. É como se essa fonte infinita tivesse deixado de existir. Tudo uma ilusão, correto? Isso aqui tudo é uma percepção sua. Na verdade, nada disso está acontecendo do ponto de vista da consciência infinita. Mas do ponto de vista da consciência finita, é como se esse Criador tivesse morrido e te dado agora a capacidade de se tornar consciente. Então, essa morte ilusória, para te dar a vida, é o que a gente chama de amor. Toda criação é resultado do amor divino, do amor incondicional. É o amor incondicional que é o amor do Criador. Porque você, sem esse tipo de educação, sem esse tipo de treinamento, você estaria até hoje no papel de personagem, como está toda a humanidade, a maioria das pessoas. Então, eles estão no papel de um personagem que não tem existência própria, porque ele está sendo projetado pela tela, não tem existência própria. Correto? Porque essa tela, na verdade, é a única coisa que existe, e o personagem é apenas uma modulação da tela. Então, existe o ponto de vista do personagem e o ponto de vista da consciência universal. O ponto de vista correto é o pensamento, é a consciência universal, que modulou o personagem e o filme como um todo. Por que a consciência funciona assim? Agora vamos para o experimento. Vamos lá, agora para a experiência. Por que você tem que entender tudo isso? Porque agora vamos fazer um exercício muito simples. Enquanto você está consciente dessa conversa aqui, você não estava, até a hora que eu falar, você não estava consciente da pressão do seu pé direito no chão. Agora está consciente da pressão do seu pé direito no chão. Sim ou não? Responde aqui para mim. Você se tornou consciente da experiência da pressão do seu pé direito no chão? Exato. Então, quer dizer o seguinte, a experiência do seu pé direito no chão, ela não existia
antes de você se tornar consciente dela, dessa experiência? Existia, sim ou não? Existia, não é? Então, esta realidade, ela já estava criada. Só que a sua consciência não estava lá. Então, isso mostra o quanto que a consciência, ela é sedutora. Por quê? Porque agora você está seduzido por esta conversa. Quando você desloca para uma coisa, você é seduzido para aquela outra situação. Então, todo esse universo físico se tornou muito sedutor para as pessoas e está roubando totalmente a atenção, a consciência das pessoas. Elas estão conscientes do filme, dos objetos do filme, e ela não estava consciente, até um treino igual a esse, que ela é um ser que tem consciência da sua própria consciência. E esse que tem consciência da sua própria consciência, quando você toma consciência da sua própria consciência nesse grande jogo, é nesse instante que você está no papel da tela. Nesse micro instante, nesse microsegundo, nessa fração de segundo. Quando você tem a consciência de que você tem consciência. É do mesmo jeito que você se tornou consciente da pressão do seu pé no chão. Então, quer dizer que essa experiência do seu pé no chão existia. Do mesmo jeito que tudo que você quer conquistar, já existe. Não é porque você ainda não colocou a consciência lá que ele não existe. Não é porque você não está consciente, por exemplo, da pressão da cadeira nas suas costas, que essa experiência não existe. Ela existe, no agora existe. Agora você se tornou consciente da pressão também da cadeira nas suas costas. Mas essa experiência já existia. Então, a experiência da abundância que você quer na sua vida já existe. A experiência da saúde perfeita, de um corpo perfeito. Quem quer emagrecer pode usar esse conhecimento aqui de hoje, porque tem um pessoal lá no grupo lá que quer usar Yoga da Mente para emagrecer. Você pode usar mecanicamente, usando os 4 passos da Yoga da Mente, para quem está iniciando, ou você pode usar esse conhecimento mais aprofundado. Então, o corpo perfeito que você busca, magro, saudável, você não precisa correr e sofrer. Você só precisa deslocar a sua consciência para esta experiência que já existe no campo da consciência infinita universal. Está muito profundo isso, tá bom? Como é que tá? Está dando nó na cabeça? Avancei muito. Como é que está a conversa aqui? Opa, tem 78 pessoas aqui, né? Muito bom. As pessoas mais novas aqui na nossa sala de aula hoje, as pessoas que estão chegando agora, a primeira vez, tenham um pouco de paciência, porque você precisa pegar o fio da meada da Yoga da Mente desde o início, tá? Eu já vou te dar o fio da meada já já, mas você já está pegando aqui conhecimento bastante avançado, tá bom? Bom, então, isso daqui já começa a tirar um peso enorme das suas costas, da correria insana, inútil, de correr atrás dos seus desejos com sofrimento. Você pode voltar para o básico e praticar os 4 passos da Yoga da Mente? Sim, mas agora com esse entendimento, os seus resultados serão multiplicados por vai ser numa velocidade que você nem imaginava. Concorda com isso? Então, vamos lá. Essa consciência infinita que é a tela do filme, se eu não entender tudo isso que eu estou falando aqui agora, não tiver essa compreensão, eu vou continuar com o personagem do filme,
Por isso que esse personagem aqui pode procurar Deus nesse filme todinho aqui, nunca vai encontrar, porque ele nunca vai encontrar a tela que está projetando o próprio filme e ele. Vamos entender agora isso aqui, que é super importante. Ok, vamos lá. Paradinha agora, são 9 horas e 11 minutos. Vamos lá, dá uma parada. Está aqui o personagem. E ele saiu numa saga, numa cruzada durante a vida pelo planeta inteiro, planeta Terra, pelo infinito, por outras galáxias, procurando Deus, procurando a consciência infinita, a consciência universal. Ele está procurando essa sabedoria. Dentro do filme, lutando com todo mundo, buscando, falando, estudando, tal. Você acha que ele vai encontrar? Você acha que ele vai encontrar esse personagem buscando dentro do filme? Isso, não vai encontrar. Por quê? Porque Deus, porque o divino, porque essa consciência universal, ela é tão chapada, ela está tão óbvia agora dentro de você, de cada átomo. Ela é você totalmente, do primeiro ao último átomo do seu corpo. Que você não tem percebido isso. Então, a busca dessa sabedoria que você quer, dessa libertação, dessa identificação com a verdadeira fonte, a essência de tudo, onde está o seu poder, que, na verdade, é você. Esta tela toda, essa sabedoria, essa inteligência, é você. Porque você é parte disso, você. Tudo que você é, sua essência, sua consciência, veio daqui. Essa é a tua origem. Essa é a casa que você quer voltar. É a casa do Pai, falando em linguagem religiosa. Essa busca, essa atividade tem que parar. Então, o grande sacada dessa aula, para a busca agora, interrompe a busca, acabou a busca, encerra a busca. O terceiro passo da yoga da mente, não faça nada, apenas observe. A gente poderia trocar esse observe por apenas contemple toda a grandeza que já é você, que já está à sua disposição. Entenderam por que as pessoas estão nessa busca? Essa busca? Eu sou um buscador. Quando a pessoa fala assim, eu sou um buscador, fala, então não vai encontrar nunca, né? Vai continuar buscando. Mas tudo bem, eu também não entendia nada disso, eu fui estudando. Até que foi caindo a minha ficha. Porque quando você direciona a sua busca para esse despertar, para esse entendimento profundo, espiritual, quando você realmente quer, quando o seu desejo, que é o único desejo que você tem que ter, na verdade, na vida, um só, mais nada, o desejo por saber a única verdade que é a criação total, que é a consciência universal, que é você. Esse é o desejo por Deus. Ok, vamos falar assim. Você só tem que desejar Deus. E quando você aponta de uma forma verdadeira e humilde esse desejo, todos os caminhos vão se apresentar para você. É a lei da atração funcionando também. É por isso que você está nessa aula. Por isso que você está aqui hoje. Porque você pediu. Que você está buscando. Então, a busca, ela é ruim? Não, é o começo. Até o momento que você chega no ponto que entrego. Tipo assim, entrego, não busco mais nada. Nesse momento você descobre que você estava dentro da tela, a tela é você, mas ela estava tão impregnada em você, você não estava encontrando. É só você parar agora e começar a contemplar a grandiosidade de toda essa criação, a perfeição que, na verdade, você tem quantas
reações químicas acontecendo no seu corpo agora, sem a sua intervenção. Olha a inteligência que está no seu corpo. Olha a sua capacidade cerebral. Olha o mundo que está aí. Olha a inteligência que está aí, que é você. Olha que coisa impressionante. Você é a tela é você. Você é esse ser grandioso, só que você agora está no papel. Enquanto você está no papel do personagem, você não está no papel da tela. Então, você oscila lá e cá. Então, qual que é o grande segredo? Eu atuo no finito, mas eu não sou finito. Eu pertenço ao infinito. Eu atuo na matéria, mas eu sou o espírito. Eu atuo no finito, mas eu sou o infinito. É essa consciência que você precisa desenvolver daqui para frente, tá? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Esse é um ser que começa a despertar. Eu estou aqui agora, mas eu não sou daqui. Eu sou gigante. E essa experiência é que você vai buscar, e quanto mais você aprender a se deslocar do pensamento estressante, que você aprende com os 4 passos da yoga da mente, mais você se desgruda do pensamento, que é o pensamento. Agora eu vou explicar. Então a gente trabalhou bastante agora o papel da consciência, correto? Ficou claro para vocês que é um jogo da consciência, a busca da perfeição, porque a perfeição já existe. Mas se eu não tomar consciência da perfeição, eu nunca vou ter esta realidade manifestada. Porque quando eu falei para você, toma consciência da experiência, da pressão do seu pé no chão, aquilo se tornou parte da sua realidade. Então, a realidade, ela veio à tona quando você deslocou a consciência para lá. Ok, então, para eu ter uma vida próspera, para eu ter dinheiro, para eu ter saúde, para eu ter aquilo que eu busco, eu preciso colocar esta realidade na minha consciência. Eu preciso me tornar consciente disso. Eu preciso buscar esta criação que já existe na tela da consciência infinita. Eu não preciso criar nada, eu só preciso colocar minha consciência lá, contemplar isso, de modo que aquilo faça parte da minha realidade. Então, isso vai tirar você dessa luta, dessa correria insana. Então, Beatriz escreveu, seria na religião amar a Deus sobre todas as coisas? Seria muito mais do que isso, Beatriz, seria toda essa compreensão que você está obtendo nessa aula. Né? As coisas não se resumem a apenas uma frase, as coisas se resumem a um entendimento profundo, que você está buscando, está aqui, e buscar entender cada vez mais. Foi isso que eu entendi quando respondi sobre o personagem não estar consciente na tela. Sim, mas vamos agora entender. A mesma consciência que está no personagem é a mesma consciência da tela infinita. É a mesma, não existe duas consciências, tá? É a mesma. A única coisa é que a consciência presa no personagem, o personagem tem uma crença, que ele está separado. Esse esquecimento de quem ele é foi apenas um truque, vamos falar assim. Seria a forma que a consciência infinita, ela teve que fazer ela esquecer dela, para que ela sempre faz isso quando você está concentrado no universo finito. Mas agora, você quebrou, está quebrando essa crença, esse esquecimento, e você está lembrando disso. É isso que se chama despertar. No momento que eu desperto para a minha grandeza, eu estou aqui, mas eu sou de lá, eu sou lá e cá. Eu sou tudo, na verdade. Não existe lá e cá, não existe dentro e fora. Eu sou toda a experiência. Não existe mais nada. O que é que existe fora da sua experiência? Que é real, que você pode... Não existe nada fora da sua consciência. Não existe nenhuma experiência que não possa estar na sua... Tudo que é experiência está na sua consciência. Eu faço parte da sua criação. Eu estou na sua consciência. E você está na minha criação. Olha que interessante. Nós somos dois pontos de vista, do ponto de vista único que existe, que criou vários pontos de vista,
E esses pontos de vista, na origem, são todos o mesmo ponto de vista. Coisa fantástica, né? Mas agora eu começo a quebrar essa ilusão e enxergar. Não é que o universo físico vai deixar de existir, não é que o personagem vai deixar de existir, não é que as coisas todas vão desaparecer, então vai desaparecer o universo físico, tudo uma ilusão. Não, a ilusão tem o seu papel. A ilusão tem a sua importância. O que quebra, o que muda, é o esquecimento. Agora você lembra. E o que acontece quando você lembra, hein? Muda muita coisa. O que muda? Começa a dissolver o elemento principal causador da separação. O que é? Qual foi o outro grande truque criado pelo Laboratório de Efeitos Especiais? O ego, vamos responder aqui, o ego é a consciência que esqueceu que é parte da consciência infinita, ok? É só isso o ego. Então o ego, vamos desmistificar o ego? O ego não é o seu inimigo, o ego não é uma coisa ruim, vamos tirar isso da cabeça. O ego é o eu separado que se achava isolado, independente da consciência universal, correto? Esse ego deixa de existir a partir desse entendimento. Mas o elemento criado pelo Laboratório de Efeitos Especiais, né, da criação divina, que fazia você ficar na separação, chama-se medo. Medo da morte do corpo, porque você acreditava piamente que era um corpo e que só tinha essa vida, só tinha essa existência. Todo medo é originado a partir da crença de um ser separado da fonte, identificado com o corpo, com o universo finito, e o universo finito é apenas uma modulação do infinito. Então, com a dissolução, com a queda do medo, tudo na sua vida passa a mudar. Todo esse entendimento aqui tem que ser aos poucos, tá? Porque o seu corpo vai ter que se adequar a tudo isso que a gente está aprendendo nas aulas. Vai ter mudanças até no nível do seu DNA. Mas tudo isso é um processo. Vocês têm que ter um pouco de paciência. Porque senão é uma informação que está por aí afora. Não é todo mundo que está preparado para isso. E a gente passa a ser bastante mais compassivo com as outras pessoas, porque a gente sabe o quanto que aquela pessoa está presa na ilusão de um boneco separado de um filme, que ela acredita piamente que é real, e o quanto isso gera de medo dentro dela. Então a gente começa, daqui para frente, a realmente a amar as pessoas, que a gente começa a compreender o que está acontecendo dentro de cada um. Por quê? Porque você também passou por tudo isso. Está passando, está saindo disso, e aí você começa a ser muito mais amoroso, muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais sensato, muito mais sábio. Bom, eu vou... deixa eu só concluir, então. A aula derivou, gente, é assim, geralmente preparo um conteúdo para a aula, mas ultimamente está assim, eu começo alguma coisa, por exemplo, no atendimento da pessoa que eu estava atendendo hoje, e eu não deixo as coisas fluir, porque eu não sei, de repente,
Se aquilo que eu preparei de slides não era para falar hoje, era para falar isso. Eu não sei, deixa fluir. Não sei se está indo bem, se está... Ok? Vamos em frente? Ok. Então, a gente destrinchou muito a mente infinita, a consciência infinita. Faltou a gente falar um pouco do pensamento. Tá? Vamos falar um pouco do pensamento, esse princípio aqui. Deixa eu colocar um slide para não ficar só aqui na minha imagem. O jogo do sim, podemos falar daqui a pouco sobre isso, que eu dei umas dicas aí no grupo. O objetivo da yoga da mente, eu vou entrar nisso já, um pouquinho. Os 3 princípios estão aqui, a mente, a consciência e o pensamento. Então, a mente, a inteligência, energia inteligente por trás de tudo. Pensamento, a capacidade de criar a forma, a partir da energia sem forma. A consciência, a capacidade de perceber que nós pensamos. Então, vamos falar um pouco do pensamento, tá? Vamos fazer uma diferenciação entre o pensamento finito, que é o pensamento que você mantém ao longo do dia que gera estresse. Seria o pensamento, na verdade, são as memórias que você vem processando. Não é esse pensamento aqui, é o pensamento novo que vem da mente. A mente cria o pensamento. Só que se você já criou um monte de pensamentos que se tornaram memórias. Olha aqui o jogo. Então, a mente cria pensamentos, a consciência anima o pensamento e torna ele uma experiência, né, boa ou ruim. Aqui já no mundo da forma, que a consciência, ela coloca ânimo, ela dá vida. E o pensamento, então, que se manifesta. Porque quando você, olha só, vamos recordar um pouquinho. Quando eu falei para você, coloca a sua consciência na pressão do pé no chão, do seu pé direito no chão. Você teve que pensar no pé. Você teve que ter um pensamento do pé. Sim ou não? Então, o pensamento caminhou para lá e aí você colocou a consciência nele. Quanto mais você coloca... Então, a consciência funciona por graus, níveis. Eu posso me tornar muito consciente desse pensamento aqui, muito consciente de alguma coisa, de modo que eu me torno essa própria realidade. Eu me misturo. Então, eu posso ter um pensamento aqui, ou eu posso ter uma situação. Né? Vocês já viram que você consegue ver defeito nos outros, mas não vê defeito em você? O outro não consegue ver, por quê? Porque a consciência dele está tão grudada naquele comportamento que para ele passa despercebido. Assim como toda a consciência universal que permeia tudo e todos passa despercebida. Então, para você entender o nível de sedução que a consciência nos traz e ilude. A consciência te ilude, é como se fosse um mágico ilusionista. Porque um determinado pensamento que eu me torno totalmente consciente dele. Então, lá na yoga da mente, nos 4 passos, a gente aprende o quê? Vamos lá, vamos entender. Lá a gente aprende o quê? A desfocar. Eu me torno um observador do pensamento, né? 2º passo, 3º passo, observo ele e vou relaxando na clareza da mente. 1º, 2º, 3º e 4º passo. Então, eu desfoco a minha consciência para um ponto de vista, uma perspectiva mais ampla. E eu posso dizer o seguinte, que no 4º passo da yoga da mente, você descansa, né, no colo de Deus. Vamos falar uma linguagem mais fácil de entender. Você está descansando, né, nos braços divinos, vamos falar assim. E quando você está muito focado num pensamento negativo aqui, está criando uma determinada realidade negativa aqui, uma experiência ruim, você não consegue enxergar. Então, eu preciso aprender a fazer esse desfocamento aqui, ó. Porque, para tirar a sua identificação do pensamento. Então, aí você entende agora o porquê do exercício dos 4 passos. Até para você entender agora o papel do pensamento.
Porque esse pensamento que você está tirando o foco aqui não é o pensamento divino. Não é esse pensamento que eu defini agora há pouco. Esse pensamento que eu defini agora há pouco é a capacidade de pensar. É antes de existir o pensamento, tá? Isso aqui que a gente falou agora há pouco, isso aqui, ó. Esse pensamento aqui não é o pensamento que você está tentando se distanciar usando os 4 passos. Esse aqui é a capacidade de pensar. É a capacidade antes de existir o pensamento. No mundo sem forma. Porque quando você pensa, já criou forma. Quando você usa os 4 passos da yoga da mente, você está se afastando do pensamento que já foi criado e que está causando estresse porque a sua consciência está muito grudada nele. A sua consciência, por exemplo, está só... Você só pensa, por exemplo, se você tem uma determinada doença, por que você tem essa doença? É porque você pensa nessa doença. Você quer se livrar da doença. Você quer sair fora da doença. Você quer assumir com isso da sua vida. E o que tem na sua consciência? A doença. Então, a sua consciência só tem a doença, só tem o pensamento. Então, você pensa na doença. Então, na verdade, você fica doente, ou tem uma doença, ou tem um problema, porque você pensa nele. Então, é porque você pensa que está doente. É porque você pensa que está sem dinheiro. É porque você pensa que está infeliz. É porque você está pensando continuamente através da sua mente finita, que só consegue processar memórias, pensamentos que já foram pensados. Isso não interessa mais. Isso é viver no passado. Quando você desloca a consciência para um nível superior, é como se você tivesse, por exemplo, uma lente, uma filmadora, uma lente de projeção, tá certo? Então, a lente de projeção, ela tem o seu foco direcionado para alguma coisa, para um pensamento, materializa aquilo. Então, por exemplo, então eu tenho um filme de um filme aqui, um filme de cinema, por exemplo, uma fita de cinema. Aqui está a luz do meu holofote. Quando bate aqui, projeta esse pensamento na minha realidade, tá certo? Então, a consciência está aqui, batendo a luz aqui. Então, a consciência é a luz, é que te dá a luz, que ilumina. Quando você pensou, colocou a sua consciência no pressão do pé direito no chão, você iluminou aquilo. Sua consciência iluminou aquela experiência que já existia, correto? Aquela experiência já existe, a sua consciência é que ilumina, como se fosse uma tocha. Quando você acende uma tocha num ambiente escuro, numa caverna, por exemplo, aquelas coisas que aparecem, elas já existiam lá. Então, aquela luz iluminou e deu origem a essa experiência, aqueles objetos que já existiam na realidade. Então, aqui está o filme, a fita do filme, aqui está a luz da consciência projetando, e eu estou vendo isso na minha realidade. Tá correto? Só que quando isso está muito estressante, quer dizer o seguinte, que o meu pensamento, o meu cérebro está pensando só isso. Só pensando isso. Isso a gente chama de pensatividade. Então, não é o pensamento com P maiúsculo, não é esse pensamento aqui. Então, é a sua pensatividade que não para de pensar, 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 não para de pensar. Ou seja, essa luz está o tempo todo nessa fita e gerando sempre a mesma realidade. Então, é a combinação da sua consciência com a sua pensatividade, a sua atividade de pensar. O que eu estou falando aqui é a sua capacidade de pensar, porque esse pensamento que você está aqui, a pensatividade, é só repetição de memórias. Então, quando você desfoca com os 4 passos da yoga da mente, você vai para o pensamento divino. O pensamento divino forma um novo pensamento, uma nova realidade. Qual que é a realidade que você quer criar? Qual que é a história nova? Só que se eu faço isso, eu posso captar um pensamento novo agora. Você pode pensar um pensamento novo a qualquer momento, qualquer instante. Você está fazendo isso, na verdade, agora. Só que se você está com essa pensatividade aqui, incessante, né? Você está com esse pensamento gerando estresse,
raiva, medo, preocupação, ansiedade, isso funciona como uma areia movediça. Qualquer pensamento novo que você cria é sugado por essa pensatividade. Aí você cria uma nova realidade. Ah, agora eu vou ser próximo, vou ser rico. É sugado. Então, essa camada, essa pensatividade, funciona como um sorvedouro de pensamentos novos. Por isso que você precisa limpar através dos 4 passos da yoga da mente, limpando, 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 para abrir espaço, para que os pensamentos novos começam a florescer. Como um buraco negro. Exatamente. Legal? Então, na verdade, era essa o bate-papo que eu queria fazer com vocês hoje, sem saber que era esse, foi esse. Que, na verdade, então, eu já sabia no nível mais profundo. Eu não estava consciente que era essa a nossa aula, mas ela já existia, porque tudo já existe. Então, olha que interessante isso. E vamos falar um pouquinho do sim, para ficar mais alegre a nossa aula aqui. Você vê que não precisou nem dos slides que eu preparei para vocês hoje, porque só ficou nesse bate-papo profundo, bacana. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu ensinei um pouquinho do sim, a energia do sim. Isso vocês podem usar no seu dia a dia. Gente, os alunos novos aqui da sala hoje podem aprofundar tudo isso baixando o livrinho e começando a praticar e solicitar a entrada no grupo do WhatsApp, que lá você vai interagir com os colegas que já estão mais adiantados e você vai poder aprender com eles, tá bom? Então, a minha sugestão é você ganhar essa dianteira, participar do grupo. Eu posso passar aqui o número do telefone para você solicitar a entrada. Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui com vocês aqui. O objetivo, então, da yoga da mente é tirar você da identificação com esses pensamentos estressantes e aplicar, na verdade, é uma aplicação prática dos 3 princípios que você viu a teoria hoje. Praticando os 4 passos da yoga da mente, você sai dessa mente estressada, que seria essa água suja com areia aqui, e aprende a deixar isso em repouso, e essa água limpa aqui nesse recipiente é a sua mente clara, que é a sua identificação com a mente universal, com a consciência universal, com o pensamento universal, onde você recebe insights, você recebe ideias. Do mesmo jeito, quando você perde um documento ou uma chave, você não encontra enquanto você está na sua pensatividade, com o objetivo de tentar encontrar aquele documento, aquela chave. E só quando você relaxa é que você recebe o insight de onde você tinha deixado aquilo, tá? Então, você pode usar esse mesmo princípio para tudo na sua vida, porque isso é um princípio natural, isso sempre vai funcionar. Exige prática, porque as pessoas estão viciadas, né, totalmente identificadas com os pensamentos que geram estresse. E não precisa ser assim, você pode criar pensamentos novos, você pode criar novas realidades, que lá no fundo, elas já existem, você só precisa ter o deslocamento dessa consciência para essa realidade que você quer experimentar. Tá certo? Que os pensamentos novos, o pensamento divino, ele simplesmente flui para você. Você não precisa lutar para ter isso, porque tudo já pertence a você. Os 4 passos é perceber o estresse no seu dia a dia, olhar para dentro, lembrar que seus sentimentos são sempre criados a partir dos pensamentos, nada de fora, tudo vem de dentro. O 3º passo, não faça nada, apenas observe, é onde você vai ter que desenvolver um pouco de prática aqui, porque tem muita gente muito identificada com os pensamentos estressantes que estão identificados, que na verdade são gerados pelo medo. O medo vem da ideia da separação da sua fonte verdadeira. Então, você está identificado com o eu falso, isolado da sua fonte verdadeira, da sua essência, que é a consciência divina. Quanto mais você tiver essa consciência que você e o divino são uma coisa só, mais você está na sua segurança, mais essa observação aqui funciona. Senão, você vai ter que praticar a posição do observador. Então, eu sugiro você ir no meu canal do YouTube e assistir os primeiros webinários, que lá tem uma playlist com todos os webinários da Yoga da Mente, desde o começo. Os primeiros eu explico
de uma forma mais didática para quem está iniciando. E lá tem todos os exercícios. E o quarto passo é simplesmente uma consequência de você se tornar esse observador e você se tornar, relaxar na clareza da mente, onde você vai receber os insights e toda a sabedoria que você busca. Tá certo? Então, é uma prática, exige esforço, dedicação, como tudo que você for fazer na vida. Então, a única coisa que a gente diz para você aqui é o seguinte: vale a pena, porque isso é um conhecimento libertador. O pessoal que já está praticando aqui pode te dar uma dica aí. Pessoal, recomenda para os colegas novos? Sim ou não? Quem é que dá uma nota de 0 a 10, o quanto que isso está beneficiando a sua vida, sendo que 10 seria o máximo aí, como é que você tem mudado a sua história para que os colegas novos aqui possam começar uma caminhada com segurança, que eles sabem que eles vão encontrar uma coisa boa pela frente. Vai valer a pena o esforço, né? Para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, manda uma solicitação aqui, ó, 911-98182. Manda com seu nome completo, qual webinário que você assistiu, está aqui o telefone, esse é meu número, eu controlo esse grupo. O que você achou de tudo que você viu até agora? Se você já baixou o e-book, já deu uma lida, e já começou a sua trilha aí de conhecimento, e o que você espera do grupo, e aí eu mando para você as regrinhas de participação no grupo, incluo você lá no grupo. Não estou incluindo todo mundo que está solicitando, porque o grupo já ficou maior do que eu esperava no começo, mas se é uma solicitação sincera, a gente inclui, tá bom? Tem muita gente que no último webinário, gente, acho que eu coloquei só uns 10% das pessoas que solicitaram, tá? Porque tem muita gente que você vê que é só um aventureiro, de repente ele caiu aqui nessa aula meio de paraquedas, então não é o momento dele ainda, não é o momento ainda. Às vezes a pessoa tem que ficar um pouco perdida por aí até ela encontrar esse caminho, tá? Então é aquela pessoa que manda uma mensagem que é incompleta, aí eu peço o nome completo, nenhum nome completo me passa, qual webinário que você assistiu não informa, ou só assistiu uma parte do webinário, já baixou o e-book, já leu, eu vou baixar ainda, então não inclui esse tipo de gente, não incluo. É alguém que não está dando valor a um conhecimento profundo como esse. Não é porque é de graça esse conhecimento aqui, não é porque esse webinar é grátis, não é porque os treinamentos que estão no YouTube são gratuitos, que é uma coisa fraca, não. Tá? Eu diria para você que eu diria para você o seguinte, sem sombra de dúvida, é o último estágio da sua busca. Não que esse conhecimento é exclusivo meu, eu aprendi isso. Mas este tipo de conhecimento, não a yoga da mente, porque foi um nome que eu dei para esse conhecimento, esse corpo de conhecimento. Mas esse entendimento que você obtém aqui é o último estágio da sua busca. Você não precisa mais ir para lugar nenhum. Isso eu te garanto. Tem muita gente que ainda está em outro lugar testando e tentando ver se isso aqui ainda é ok, mas vai lá, testa um pouquinho, mas depois você volta. Não abandona aqui não, porque aqui é o caminho definitivo. Tá bom? Então, tá aqui o número do WhatsApp, 981824526. Eu estou preparando outros treinamentos aí para vocês, o Yoga do Dinheiro, e logo, logo eu vou lançar isso daí, vai ficar muito legal para quem quer trabalhar a questão financeira, tem um entendimento espiritual muito profundo sobre a questão do dinheiro, e também outros materiais, agora não me lembro quais aí, né? Tá bom? Ia falar um pouquinho do Sim, só mais uns 5 minutinhos aqui. Essa é uma brincadeira, mas é uma coisa bacana que pode ajudar muita gente. E tem gente que perguntou, mas professor, se eu falo sim, por exemplo, uma doença, eu não estou agravando a doença? Na verdade, por exemplo, vamos pegar uma doença. Tudo que você fala, o que é o sim? A palavra sim é uma palavra que representa, fala não agora, não, 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 não. É uma energia fechada, é uma energia negativa. É uma energia que bloqueia. Tá? Então, na verdade, tudo aquilo que você não está gostando na sua vida, tudo aquilo que está ruim, você está falando não, inconscientemente aí, ó, dentro de você está falando não. Você está desaprovando, é não, eu não quero isso, eu não aceito isso, não, né? Então, esse não que você está falando é o que está mantendo essa realidade aí. Porque o negativo atrai negativo, porque o não é negativo. Então,
O não representa tudo que é negativo por trás dessa palavra. E o sim é a energia da criação, tudo que você aceita, o positivo, né? É tudo que você aprova. Então, quando eu tenho uma situação, quando o dinheiro está se afastando, é porque você está falando não para ele. Começa a falar sim para o dinheiro. Ah, mas eu tenho uma dívida, eu estou falando não para a dívida. Ah, está falando não para a dívida. Então, você está atraindo agora a dívida porque você está colocando mais negatividade no negativo. E está ampliando o negativo. Pega aquela dívida e dissolve. Eu estou falando do ponto de vista energético. A energia do sim é leve. Ela não expande, ela abre. Né? E a energia do não contrai. É morte, é negação, né? É proibição, é limitação. A energia do sim é expansão. Essa é a única linguagem que a mente divina sabe responder. Ela só sabe falar assim. Ela dá vida para o pobre? Sim. Ela dá vida para o rico? Sim. Ela dá vida para as plantas? Sim. Ela dá vida para o homem, para a mulher, para a criança, para toda a forma de vida nesse planeta? Sim, sim, sim. Só existe sim para a vida. Essa é a única linguagem que existe. Então, essa energia você pode usar. Se você pega uma situação que está muito negativa na sua vida, você percebe que tem um não aí, que você está negando isso, então você está fixando isso na sua vida e ampliando. Dá um sim para essa, pega essa energia negativa do não, joga um sim. Sim, 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 e sente a energia fluindo. Sim, sim. Você vai ver que essa situação perde força. Então, você dissolve o problema. Você pode fazer isso com um medo. Sim para aquele medo. Você pode fazer o sim para uma raiva. Dissolve aquela raiva. Pega uma frustração. Dá um sim, 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 sim. Enche de sim. Enche da energia positiva do sim. Dissolve essa emoção negativa. Ok? Qualquer barreira você pode quebrar com a energia do sim. Então, na verdade, quando você dá um sim para uma doença, você está dissolvendo a doença. Porque você já está dando não para a doença. Mas quando eu dou um sim, eu estou jogando a energia do sim para aquela massa de energia negativa. Então, eu estou dissolvendo a negatividade e deixando transparecer a perfeição do sim que está por trás ali. O sim é a perfeição, é a saúde, é a beleza, é a riqueza, é a abundância, é o amor. Tudo bem? Deu para esclarecer um pouquinho esse jogo do sim para vocês? Porque tem gente que estava meio na dúvida lá no grupo, mas escutando esse webinário vai ficar mais claro. Tá? Então vamos encerrar, que está ficando tarde. Vamos descansar, porque amanhã é dia de trabalho. E agradeço a presença de todos vocês. Um grande sim para todos vocês, um grande abraço. Depois assistam aí com mais calma esse webinário, que tem bastante coisa para vocês estudarem aqui. E a gente manda o replay para vocês entre amanhã e sexta-feira. Um grande sim para todos vocês. Obrigado por terem ficado até o final. E a gente se vê no próximo webinário. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, Agenor. Até a próxima.